finalmente lançou o capítulo 114 de Shumatsu no Valkyrie, onde estava todo mundo ansioso para ver, né, a luta do Sakata contra o Odin, continuação disso. Também é claro a conclusão do passado do Odin, onde inclusive foi revelado e também mostrado pra gente aqui o processo de evolução dele e como ele se tornou, né, saiu de um deus sem nome para Odin. Teve todo aquele desastre, né, dele com a aldeia de Gungnir, onde todo o povo de Gungnir foi completamente extinto, sobrando apenas ele. Depois então de anos ele simplesmente coringou e prometeu ali, né, do alto de uma colina de que iria destruir o mundo inteiro. Principalmente a coisa mais interessante ali revelada é que ele leu o livro de Gungnir e ele sabe como desfazer o selamento dos deuses primordiais que foram selados lá. Então, finalmente chegando ali na luta, né, na continuação da luta dele contra o Sakata, que é a parte mais esperada de todas. Porém, infelizmente, eu tenho que ser aqui, né, o cara que tem que contar essa notícia ruim, que parece que o Odin, ele vai conseguir derrotar sim o Sakata. Ele tá pelo menos ali na vantagem. Mas antes, obviamente, de trazer essa review aqui pra vocês, vou pedir pra vocês deixarem um like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pro vídeo. Antes de continuar a luta do Odin contra o Sakata, o qual inclusive foi brutalmente atingido e pode acabar sendo derrotado no Ragnarok, finalmente mostrado o passado do Odin, até porque o capítulo 114 de Record of Ragnarok lançou e é demonstrado aqui a destruição daquela vila, onde Odin, quando jovem, morava, e simplesmente ele olhando tudo aquilo acontecer bem na sua frente. Os deuses primordiais acabaram com ela muito rapidamente, e então eles utilizaram o Freezorun, que simplesmente devastou. Esse poder é capaz de destruir e queimar tudo e todos, porém o próprio Odin foi salvo pelo seu amuleto que ele ganhou daquele velho. Justamente naquele momento, os deuses primordiais nem conseguiram impedir, até porque eles já foram destruídos, devido a eles não ter mais forças para se conter. Então ele começou a pregar sobre a tragédia do seu povo aniquilado pelos deuses primordiais. Só que é claro, ninguém acreditou nele, já que todos tinham tido, né, suas memórias apagadas. Ele então cresceu e nada mudou, e sinceramente aqui ele tá parecendo o Beelzebub. Até que um belo dia ele coringou de vez. Então naquele momento, perante um abismo inteiro em cima da colina, ele prometeu: eu sou o senhor da loucura, eu sou o senhor da raiva, este maldito mundo eu vou destruir absolutamente tudo. Ele, seu amuleto, então se transformou na sua arma. Desde então ele começou a sua jornada como Deus sem nome, à procura então do livro Gungnir, o qual ele acha. Além de também ter encontrado a espada mágica Gran, era como se ele tivesse sido guiado por algo. O Deus sem nome, puxando os fios do destino, tornou-se o Deus supremo conhecido por todos. Então, com aquele livro, ele leu esse seguinte trecho: para o bem da compreensão diante de inúmeras possibilidades, eu aqui inscrevo tanto o processo de selamento quanto o método de dissolução. Exatamente, ele vai tirar o selamento daqueles deuses primordiais. Quanto dizia Gungnir, ele confiou tudo ao futuro. Sim, a destruição deste mundo é inevitável. Então é finalmente cortado aqui para a luta do Odin contra o Sakata. O Sakata foi brutalmente atingido e pode acabar perdendo esse round para os deuses em Ragnarok, já que o Odin não tá de brincadeira e começou a utilizar todo o seu poder na batalha. Basicamente, depois de ter sido revelado toda a história de Odin e tudo o que aconteceu, inclusive o seu juramento de destruição do mundo, realmente então voltamos aqui para a batalha dele contra o Sakata, o qual mesmo diz: agora já é tarde demais para parar. Naquele momento então ele se prepara para jogar um dos seus ataques, o qual ele utiliza aqui uma canção para então encantar a sua lança, o nono hino amaldiçoado, sombra giratória, vento afiado, Vondskugel. O Sakata então, percebendo todo aquele poder, se prepara para se defender. Nesse momento Odin então arremessa a sua lança numa velocidade absurda. O anunciante do Ragnarok então diz: Lord Odin arremessa Gungnir como uma espécie de dardo. Então Sakata, utilizando a sua arma, defende aquele ataque, só que daí ele pensa: tão rápido e tão pesado. Mesmo assim ele contém aquele ataque e o arremessa para cima, dando ela completamente para o ar. Ao impressionou todos, e então ele já começa a avançar para cima do Odin, atacando ele diretamente. Então naquele instante, por mais que ele estivesse focado somente no Odin, simplesmente a lança dele vem na sua direção. Ele percebe e tenta desviar, porém já era quase tarde demais, e então ela pega bem de raspão na sua barriga. A lança mágica Gungnir atravessou Sakata Kintoki, que parecia ser de raspão, na verdade pegou quase que em cheio, e então ele está brutalmente ferido. E é dito aqui que a lança mágica Gungnir, uma vez lançada, não há nada que ela não possa perfurar, e uma vez lançada, não há alvo que ela não acerte. Verdadeiramente a maior e mais suprema arma divina do Eda em prosa. No momento então ele ergue a sua lança, emanando aqui uma aura absurda, dizendo: perdoe-me, menininho, está na hora de levar toda a história ao seu fim, ou seja, ele quer concluir aqui a destruição do mundo. Encerrando assim o capítulo 114 de Record of Ragnarok. Comentem aí o que vocês acharam, deixa o like e me segue para mais.